Em uma certa ocasião, eu lembro que eu tinha acho que 6 aninhos de idade e eu estava num grupo de 4 meninas, comigo 5, e nós concordando para fazer uma brincadeira. Eu não lembro mais em que nós ia brincar, não sei se é pega-pega, se era cantar rodinha, eu não sei. Eu sei que eu lembro que nós concordamos de ir brincar, nós 5, 4 meninas, eu, com 6 aninhos, e elas também, entre 6 e 10 anos. E naquele grupo de meninas, das 4, uma não queria ir brincar com nós. E as 3 se juntaram com ela, vamos brincar, vamos. E ela, não vou. E elas pegaram ela pela mão e puxavam, como se quisesse levar ela, forçar ela a ir com elas. E foi quando ela escapou da mão daquelas meninas e caiu deitada no chão. E ela se machucou. Então, eu ali observando, junto com elas ali, que a gente ia brincar tudo junto. E elas cataram essa menina, tratando do problema que ela caiu deitada no chão, ficou lá gemendo, elas foram acudir ela e ela foi embora para casa, chegou lá, contou lá que as meninas, né, foram puxar ela, escapou, machucou, e os pais ficaram sabendo daquela história, mas aquele nem morreu por ali mesmo, né? Quando um dia, passou o tempo, eu estava num grupo de adultos, aí eu já não estava junto com 4 meninas, concordando para ir brincar juntos, nós 4 ou 5, né, comigo. E eu já estava no meio junto a um grupo de adultos, sabe, eu, acho que 6 homens. E esses 6 homens juntos, conversando, um deles, o nome dele era Antônio Ramilo, era alto, mais alto, e o nome dele era cotado também como mais valente ali. Inclusive ele morreu assassinado, esse homem. Mas nós, ali, parece que 7, 6 adultos comigo, adolescente, criança, junto a eles. Não sei se eu fui levar comida para o meu pai, eu não lembro o que eu fui fazer no meio deles, só sei que eu estava entre esses homens. Quando esse Antônio Ramiro, eu não sei como ele descobriu a história da menina que se machucou, cuja história eu já contei, né? Acontecimento eu já contei. E ele olhou em mim, no meio daqueles homens, e foi contar a história. Então ele dizia assim, ó, tá vendo o Lafayette aí, ó? Esse dia estava num grupo de meninas, quando uma das meninas veio desabotoar a barriguinha dele. E ele meteu o pé nela e jogou ela para trás. A menina caiu lá, levantou e veio novamente desabotoar a barriguinha dele. Ele meteu o pé nela e jogou ela para trás. E ela caiu lá. Na terceira vez que ela veio desabotoar a barriguinha dele, ele chutou ela, caiu e machucou. Coitadinha, chegou toda machucada em casa. E a turma dava risada. Agora vocês imaginam, gente, o que aconteceu na história das meninas que eu já contei, com a história que esse homem passou para a turma, para outra turma, que ia passar essa história para outras pessoas. Tem diferença ou não tem? E a turma ria. Quer dizer, eu criança, 6 anos de idade, eu ia entender, eu sabia da história da menina. E nós ia brincar, e ela, entendeu, gente? Optou para não ir brincar com nós. E as meninas foram puxar ela, adulando ela, foram puxar e acabou escapando da mão dela, se machucando lá.
E eu só assistindo, junto com elas. Já ele contou a história muito longe do que acontecido. O Lafayette estava no meio junto com as meninas, um grupo de meninas, e uma das meninas veio desabotoar a barriguinha dele, meteu o pé nela, chutou, ela caiu deitada lá. Aí a menina veio, levantou outra vez, veio desabotoar a barriguinha dele, chutou o pé nela, e a turma dando risada. Na moral da história que ele contava, queria dizer que eu não gostava de mulher. E eles, eu criança ali com 6 anos, eu ia entender. Também não enfiei na conversa dele, não contei nada aqui, só fiquei escutando a história dele, como ele contou o que aconteceu, gente. É o que acontece hoje. Você pega uma história, que começou de uma maneira, o cara muda ela e conta lá na frente. Aquele lá já muda e conta lá na frente. O outro já muda e conta lá na frente. Quando aquela história for contada por 10 repórteres, você roubou um ovo. O cara fala que você já roubou uma dúzia de ovo. O outro já diz que você roubou 2 dúzias de ovo. O outro falou que você rouba ovo de todo mundo. E aí o negócio vai aumentando. Entendeu, gente? Dá para acreditar nas histórias que nós escutamos hoje? No caso das religiões, aqui pode fazer isso, lá não pode. Lá já pode, lá não pode. Aqui pode cortar o cabelo do lado das mulheres, lá não pode. Aqui pode guardar o sábado no preceito de trabalho. Pode trabalhar no sábado, lá não pode. Aqui pode comer a carne do porco, no regime alimentar, lá não pode. Aqui você pode falar do vizinho, lá não pode. Dá para entender quem está certo, gente? O que é que pode e o que não pode. E as histórias. Vê bem a história dessas crianças. Nós, aquele grupo de crianças, vamos brincar? Vamos. Uma, não, eu não vou. Vamos, fulana, quando não, eu não vou. Vamos. E vou puxar ela, a menina escapa e cai. Protegeram ela, levaram para casa, quando chegou a mãe, contou o que aconteceu, tudo bem. Agora o camarada vai contar para outras pessoas o acontecido, já longe. Gente, dá para entender a língua do povo? E assim acontece na chantagem, na chantagem. Entendeu, gente? Eu tinha apenas, que nesse período mesmo de 6 aninhos, e mesmo ali onde eu morava, tinha uma menina, ela tinha, sabe, eu acho que 9 anos, 12, 10 anos, sei lá. Sei que ela morava com a avó e a mãe morava em outro setor. E ela transitava ali entre a avó, a casa da avó e a casa da mãe. E era um período de chão, uns cafezais, para as crianças andarem sozinhas, mas lugar sem perigo, né? Lá na roça. Quando um dia ela passou lá em casa e pediu para minha mãe que deixasse eu ir de companhia com ela, que a avó dela tinha mandado pedir para não ir sozinha. E minha mãe deixou. E eu saí com esta menina. E quando chegou lá na casa dela, nós brinca daqui, brinca dali, eu com meus 6 aninhos de idade, como eu já falei, e ela já tinha lá, sei lá, a idade dela, ela apresentava ter de 10 a 12 anos, né? E quando ela me chamou para nós ir tratar de um assunto, eu falei, não, eu não entendi daquilo, e mesmo que as crianças, claro, com 6 anos de idade, a criança não é tão besta como se diz, né? Imaginariamente. Mas o cara me chamou para fazer e eu saquei, não vou não. Ó, se você não for fazer isto comigo, quando eu chegar lá eu vou contar para o seu pai, mas sua mãe, que toda vez que eu vou mijar, que eu vou urinar, fazer xixi, como eles falam, você vai me olhar. Bom, eu criança, com medo, meus pais eram meio brabão comigo, né? Se ela contar isso, eu vou apanhar, não pode deixar que eu vou. Então eu fui com ela. Mas quando nós chegamos lá, entramos debaixo de um
e um paiol de milho, embaixo era um chiqueiro de porco. Mas antes de eu praticar o ato com ela, a mãe dela chamou ela. Ainda bem que a mãe chamou e não veio, senão ia sobrar para mim. Muito pior. A mãe dela chamou. Fulana. Ela, peraí, minha mãe está me chamando. E antes de nós praticar o ato, ela foi atender a mãe. E dali nós viemos embora. Passou. Só que toda vez que ela me chantageava, ela falava para mim, se você não fizer isso comigo, eu vou contar aquilo que você fez comigo lá debaixo do paiol. Eu não fiz nada, gente. Mas ela já acusava aquilo que você fez comigo lá debaixo do paiol. E ali eu se entregava, abria os pontos. Eu não sabia condenar ela. Entendeu? Até que a minha mãe ficou sabendo que era ela que me pôs em mau caminho. Aí o papo corria que era ela que me pôs em mau caminho. Tudo que eu aprendi com ela. Não fiz nada com ela, só me convidou. E me chantageou, ou você vai ou eu conto isso para a sua mãe que você fez, aconteceu. Ela ia contar, eles iam saber se era verdade ou mentira. Então eu fui, mas graças a Deus que eu não fiz nada com ela. Mas ela contava que eu fiz. Eu conto para o seu pai, para sua mãe, o que você fez comigo lá debaixo do paiol. E daí, gente? Dá para entender o mundo de hoje? E eu cresci sendo chantageado. Ou sendo apontado como alguém cortou o rabo do cavalo, do vizinho, e foi eu que cortei. Alguém esvaziou a caixa de água de fulano, foi eu que esvaziei. Alguém roubou as mangas, que caiu do pé, foi eu que catei as. Alguém chupou a melancia, uma vez eu lembro. Entendeu, gente? Aí eu não lembro mais a idade que eu tinha, mas eu lembro dessa passagem, que me mandaram fazer uma jornada de uma casa para outra. E no tocando essa jornada, alguém chupou, cortou as melancias de alguém e chupou. E quando chegou em casa era eu. E eu ia apanhar, gente, eu ia apanhar muito com isso aí. Mas aí conversaram com a minha mãe, disse, não, a gente quando chupa, criança quando chupa melancia, ele se molha todo, chega todo molhado, o moleque chegou enxuto aqui. Não dá para entender que foi ele que chupou, que cortou essas melancias e chupou. Mas quando for ver, era crianças de outra casa que tinha feito aquilo. Não era eu. Mas quase que eu levei uma grande pisa, né, gente? Aí quando o meu velho, que cuidava de mim, foi examinar o assunto, segundo a minha mulher me contou, ele não chegou. Um sinal de quem foi ele que chupou as melancias. Quem chupou as melancias foi outro, e a culpa ficou em mim. Mas isso continuou, e até hoje ainda acontece nos trabalhos. Trabalhei de empregado muito tempo. Alguém fazia as atrapalhadas deles e o meu nome aparecia. Quando eu ia ver, eu não tinha nada a ver com o assunto, coisa que eu nem pensava em fazer. Quando aparecia lá, estava o meu nome na lista. É assim ou não é, gente, nos dias de hoje? Você que escutou a minha história aqui, aproveitou alguma coisa? Deixa um joinha no meu canal. Deus que abençoe a todos. Aguarde o próximo vídeo que vem aí. Amém.